Olha, essa do Nine, pessoal, essa aí não tem. É revoltante essa situação. Isso só deixa claro cada vez mais o, a inclinação ditatorial desse camarada, né? Olha o que ele fala aí, ó. Revista Oeste trouxe a matéria. Depois de críticas a Zanin, Lula defende voto secreto no STF. É um absurdo. Nunca que a gente pode permitir que isso aconteça. Porque o princípio da publicidade, ele é intrínseco ali ao judiciário. Os atos jurídicos, os atos judiciais, eles são públicos. Então, as fundamentações, os votos dos juízes, todos eles devem ser públicos, porque a sociedade tem todo o direito de acompanhar. Aí vem esse camarada aí, fala que ele não está bem mesmo, não. Ele não está bem das suas faculdades mentais, né? Mas ele quer fazer, e se demole, se avança e acaba tornando uma realidade aqui no Brasil. É tudo que ele precisa. Ele tem 7 ministros no STF, é tudo que ele precisa que os votos sejam secretos. O presidente Lula defendeu o voto secreto para os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. A medida seria uma forma de evitar críticas em razão dos votos, segundo o petista. Neném não quer ser cobrado, não quer ser satirizado, não quer ser criticado, fique em casa. Não se lance, não se disponha a exercer um cargo público. Segundo bem foram as falas do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então é isso aí. A declaração feita na live semanal Café com o Presidente, que não aparece ninguém nessa live, nesta terça-feira 5, veio depois das críticas de aliados de Lula a Cristiano Zanin, o primeiro indicado do petista para o STF neste mandato. Entretanto, na live, Lula não citou seu ex-advogado, mas não precisa citar, né? Não precisa citar. É só nós termos um pouquinho de atenção que a gente já consegue fazer toda a leitura essencial. Abre aspas. Olha só a fala esse é o presidente de vocês. Olha só a fala dele. A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou a maioria. Não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz, fecha aspas, declarou Lula. Muita demência para um presidente, viu? Não tem como. Separei essa parte aí só para trazer essa questão da publicidade nos atos jurídicos, né? A publicidade dos atos processuais integra o devido processo legal e representa uma das mais sólidas garantias do direito de defesa, pois a própria sociedade tem interesse em presenciar e ou conhecer a realização da justiça. No direito pátrio vigora, em regra, o princípio da publicidade absoluta ou publicidade extrema, já que qualquer pessoa pode ir ao fórum assistir à realização de interrogatórios, oitiva de testemunhas, debates, enfim, qualquer ato processual que interesse ao cidadão. É a fiscalização popular sobre os atos da justiça ou um verdadeiro e democrático controle popular externo da atividade jurisdicional. Então, essa notinha está falando que o simples ato de nós irmos lá, assistirmos às sessões, termos acesso aos votos, é um controle externo que nós fazemos dos atos jurisdicional. É isso mesmo. E numa democracia não tem essa, tá? E o ministro da Justiça veio com a fake news. Vergonhosa a atitude desse ministro da Justiça aí. Muito vergonhosa mesmo. Grande mentira, uma mentira avassaladora que ele prestou, que ele declarou hoje sobre esse imbróglio aí do demente falar que tem que ter voto secreto lá no STF. Olha aí, o antagonista trouxe a matéria. Dino espalha fake news sobre o Supremo dos Estados Unidos. Olha, não dá, não. Olha só o que esse ministro falou, pessoal. Ele acha que nós somos tapados. Muito empenhado em agradar ao chefe Lula, que defendeu a estapafúrdia ideia de que a sociedade, entre aspas, não tem que saber como votam os ministros do STF. Flávio Dino espalhou fake news sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos nesta terça-feira 5. Vamos ver aqui que mentira cabeluda foi essa que ele contou. Abre aspas para ele, para o mentiroso de plantão. Há um debate posto no mundo sobre a forma de os tribunais supremos deliberarem, fecha aspas, disse o ministro da Justiça nesta terça-feira, como publicamos, como a revista O Antagonista, o site Antagonista havia publicado. Abre aspas mais uma vez. E nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, que delibera exatamente assim. Ela delibera
a partir dos votos individuais. E é comunicada a posição da corte e não a posição individual, olha aí, individual desse ou daquele ministro, fecha aspas, acrescentou o mentiroso mó. Mentiroso mó não, mentiroso mó é o desgoverno, é o NAI. Ou o ministro erra ou distorce os fatos. É perfeitamente possível saber quais foram os votos individuais dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí a matéria traz aqui o exemplo e o nome dos ministros que votaram nessa ação aí. Em cada caso que chega ao Supremo americano, há uma sessão aberta ao público em que são feitas as sustentações orais. Depois, os júdices, ministros, se reúnem a portas fechadas. Podem concordar com a maioria, concorrer com ela, concordar com o voto, mas não com os argumentos, ou divergir. A informação sobre como votou cada ministro é pública. Então, ele derruba mais uma vez a mentira aí, a fake news do Flávio Dino, quem votou na última votação lá da Suprema Corte. No mais recente caso polêmico do Supremo americano, a decisão que no ano passado sustentou a garantia do direito à interrupção da vida no país, vigente por quase 50 anos, sabe-se que os ministros a favor da suspensão foram Samuel Alito, que redigiu o voto da maioria, a Clarence Thomas, a Ney, também Brett e Amy Coney, isso aí, os três últimos indicados por Donald Trump para a Suprema Corte. Então, os três últimos do Trump, eles votaram a favor aí para a suspensão da imposição não, da liberação da interrupção da gravidez lá nos Estados Unidos.